A nutrição desempenha um papel crucial na reprodução de vacas leiteiras, influenciando diretamente a sua fertilidade e também desempenho reprodutivo. Quem vai conversar sobre esse tema com a gente é a professora do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Lavras, Nádia Gomes Alves. Professora Nádia, bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez com a gente aqui ao canal AgroMais, tudo bem? Tudo bem, Felipe. Muito obrigada pelo convite. Um bom dia para você também. É uma satisfação nossa mais uma vez em recebê-la. Bom, professora, qual é a relação entre nutrição e reprodução em vacas leiteiras? Bom, Felipe, existem diversos fatores que podem influenciar a reprodução das vacas leiteiras, mas dentre esses fatores, a nutrição pode ser considerado como o mais importante. E a gente sabe que a relação entre nutrição e reprodução é bastante complexa, né? Diversos nutrientes aí, como por exemplo proteínas, ácidos graxos, minerais, vitaminas, podem influenciar a reprodução. Mas um fator que merece destaque é o déficit energético, principalmente no período inicial de lactação desses animais, ou seja, logo após o parto. Bom, e aí há nutrientes ou suplementos específicos que favorecem a ciclicidade e também a taxa de concepção, professora? Sim, né? Sempre que a gente trabalha com uma dieta balanceada para atender às exigências nutricionais de um animal, a gente favorece a ciclicidade desse animal. E existem nutrientes, por exemplo, microminerais, vitaminas, que têm funções antioxidantes e que podem ser fornecidas na dieta para melhorar as taxas reprodutivas, ok? Mas como eu disse, o principal efeito da nutrição, eu acho que o mais notável é o déficit de energia no início da lactação. As vacas leiteiras, de um modo geral, elas passam por um período de balanço energético negativo no período pós-parto inicial. E isso acontece porque o que o animal consome de alimentos não é suficiente para atender a sua exigência nutricional, que está aumentada nesse momento por causa da produção de leite. E, em consequência, o animal acaba mobilizando reservas corporais, principalmente as reservas de gordura. Esse período é o que a gente chama de balanço energético negativo, ok, Felipe? E o balanço energético negativo, ele tem impactos tanto para a saúde, quanto para a produção de leite, quanto para a reprodução do animal. Falando um pouquinho dos impactos... Oi, Felipe, desculpa. Não, por favor. E quando a gente pensa nos impactos do balanço energético negativo em saúde, né, vacas que mobilizam muitas reservas corporais podem apresentar desordens metabólicas que acabam predispondo ao desenvolvimento de outras doenças, como por exemplo mastite. Tantas desordens metabólicas quanto a mastite são doenças que podem comprometer a reprodução, né? E outro aspecto é que geralmente as vacas que têm uma perda muito intensa de score de condição corporal, ou seja, que perdem muito peso no início da lactação, são animais que demoram mais a apresentar o primeiro cio após o parto, o que é ruim, porque quanto mais uma vaca demora para manifestar o primeiro cio e para ovular pela primeira vez após o parto, menor vai ser a chance desse animal ficar gestante quando ela for inseminada futuramente. E existe, professora, um momento chave, digamos assim, na vida da vaca em que a nutrição impacta mais a fertilidade? Então, eu acho que ao longo de todo o ciclo produtivo, a gente tem que pensar na nutrição, né? O que acontece é que nós precisamos pensar numa nutrição balanceada para uma determinada fase do ciclo produtivo em que o animal está. Então, por exemplo, no início do período pós-parto, sabendo que o déficit energético é o principal problema, o que a gente deve fazer? A gente deve garantir ao animal uma dieta balanceada para suprir a sua exigência. A gente deve fornecer uma condição confortável, sem estresse, para que o animal consiga ingerir a quantidade de alimento que ele precisa. Nós também podemos trabalhar com uma dieta de transição, que é uma dieta que começa a ser ofertada antes da aparição, para que esse animal já se adapte aos alimentos que ele vai receber no pós-parto.
e com isso ele consiga aumentar o consumo de alimentos e diminuir a mobilização de reservas corporais. Ok? Então, quando a gente pensa assim, em nutrição, existem vários aspectos vários mecanismos pelos quais a nutrição pode influenciar a reprodução. Mas no meu ponto de vista, em se tratando de vacas leiteiras, o aspecto mais importante é realmente o déficit nutricional, o déficit energético, na verdade, que ocorre no início da lactação, por causa da exigência, ou seja, da energia que a vaca gasta para produzir leite. E numa escala de prioridades, né, a vaca vai priorizar a produção de leite ao invés dos aspectos reprodutivos. E por essa razão ela demora mais a manifestar cios enquanto ela estiver perdendo peso. E agora, professora, tem aí alguns métodos, né, de suplementação via ração, pastagem, blocos nutricionais. Existe algum método que tenha mostrado melhores resultados, digamos assim? Então, Felipe, depende do que a gente busca, né? Existem algumas suplementações específicas que a gente pode fazer para tentar melhorar a fertilidade dos animais. Então, por exemplo, se a gente suplementa determinados micronutrientes, como, por exemplo, selênio e vitamina E, que são micronutrientes que têm função antioxidante, eles podem ajudar a reduzir, por exemplo, a retenção de placenta em rebanhos que tenham este problema. Existem vitaminas do complexo B que podem ser suplementadas na dieta do animal para ajudar a reduzir desordens metabólicas, principalmente relacionadas ao metabolismo hepático de gordura. Outro exemplo, a suplementação de ácidos graxos essenciais, como ômega 3, ômega 6, tem se mostrado benéfica para o desenvolvimento embrionário. Então, existem várias estratégias que a gente pode usar para tentar melhorar a reprodução dos animais. Porém, a base, que é uma nutrição balanceada, para atender a exigência nutricional num determinado momento, ela é o aspecto fundamental, ok? E agora, na sua experiência, no que a senhora tem observado em campo, né, nesses anos de trabalho, qual é o erro ou quais são os erros nutricionais aí mais cometidos, mais comuns, na verdade, cometidos nas fazendas leiteiras? Eles entram aí nesse período de balanço energético negativo? De repente fica ali mais ou menos os erros mais comuns? Eu acho que o erro mais comum relaciona-se a uma dificuldade de ajustar o score de condição corporal do animal durante a lactação. Então, nós precisamos ajustar o score das vacas durante a lactação desses animais. Para quê? Para que elas cheguem ao momento de secagem com o score ideal, né? O que é um score ideal? Numa escala de 1 a 5, um score que esteja aí próximo de 3,25, 3,5, ok? Então, um dos principais erros que eu vejo de manejo é uma falha em ajustar o score de condição corporal do animal durante a lactação. E muitas vezes a vaca chega excessivamente gorda ao parto, que vai predispor ao desenvolvimento de desordens metabólicas e, consequentemente, comprometer a reprodução desses animais. Muito bem, professora. Se a gente tivesse tempo aqui, a gente podia conversar por muito mais tempo, porque tem muitos assuntos que a gente consegue destrinchar, mas o nosso tempo é curto, a gente conseguiu dar uma pincelada sobre o assunto. E é importante a gente justamente plantar essa semente aqui, né, na nossa audiência, para o pessoal se interessar e buscar se informar melhor em relação a esses temas que a gente aborda. Então, por enquanto, quero agradecer a sua participação com a gente, desejar uma ótima semana e vamos voltar a conversar em breve sobre um novo assunto, com certeza. Sim, muito obrigada e estamos à disposição para conversar futuramente. Valeu. Agora